Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com vocês e alcance vocês aonde quer que você esteja, né? Fico feliz em saber que há pessoas que estão assistindo essa mensagem, que essa mensagem tem ajudado pessoas, tem ajudado vidas. Que Deus ele possa te abençoar poderosamente, tá bom? E você que assiste através do YouTube ou através do Facebook, né, do WhatsApp, eu peço que, por gentileza, que você possa compartilhar, né, essa mensagem, não para promover o Amilcar em si, porque o Amilcar é apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas para você ajudar o Evangelho a ser pregado. Jesus disse que o Evangelho teria que ser pregado ao mundo inteiro, né? Ele falou, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então, não existe uma maneira mais prática, né, disso acontecer, se não for através da internet, né? Se não for através das redes sociais, tá bom? Então, essa mensagem que você não venha guardar ela para você somente, que você possa levar ela adiante, né? Ajudar o crescimento do Evangelho, tá bom? E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu estava meditando sobre Pedro, né? Inclusive eu até quero começar uma série de mensagens, a qual tem por título Aprendendo com os Erros de Pedro. Eu não sei se você já parou para perceber algo que por que o Espírito Santo ele fez a questão de registrar, né, os erros dos nossos antepassados. Para você ver uma coisa, era para ter ficado só naquela época, né? Os erros que os nossos antepassados cometeram, fizeram, porque assim como nós, eles não eram pessoas perfeitas, né? Eram pessoas que falhavam, eram pessoas que erravam. Então, assim como eu e você, mas por que o Espírito Santo ele fez a questão de registrar? Sabemos que tudo que está na Bíblia é para nos ensinar alguma coisa. Tudo que o Espírito Santo deixou registrado na palavra, tudo, desde o começo até o fim, é sempre para nos ensinar uma lição. E os erros dos antepassados não é diferente, né? O Espírito Santo ele fez a questão de deixar registrado os erros que as pessoas que viveram antes de nós cometeram. Por quê? Qual a finalidade? Para que a gente não venha cometer os mesmos erros. É verdade. Então o Espírito Santo ele me deu essa mensagem, ele colocou, né, esse estudo no meu coração, meditando sobre o Pedro. O apóstolo Pedro ele foi um dos apóstolos que a Bíblia mais destacou sobre ele. Jesus teve 12 discípulos, mas um dos apóstolos que a Bíblia mais assim fez a questão de destacar foi ele. O Pedro era aquela pessoa que tinha os seus erros e acertos, né? Na tentativa de agradar a Jesus, na tentativa de servir a Jesus. Ele cometeu os seus erros e também os seus acertos. Então nós vamos ver, rever, meditar sobre os erros que o Pedro cometeu, não para acusá-lo, jamais, né? Porque o Pedro foi o primeiro líder da igreja na época. Foi um grande homem de Deus, um grande apóstolo. Mas a gente vai meditar sobre os erros dele para quê? Para que a gente não venha cair nesses mesmos erros, né?
E nessa primeira lição, nós vamos aprender com o Pedro a tomar cuidado com a autoconfiança. O que é a autoconfiança, a autossuficiência? É aquela pessoa que acha que ela está certa, né? É aquela pessoa que acha que do jeito dela está certo, né? O que ela está fazendo está certo, ela não precisa de ajuda, né? Tudo que você vai falar, a pessoa ela retruca, ela quer agir sempre do seu próprio jeito, né? E isso é um perigo, porque nós somos pessoas que estamos sujeitos a aprender. A pessoa pode ter 30 anos de experiência, né, em determinados assuntos, mas ela sempre vai estar aprendendo algo novo, né? E às vezes muitas pessoas têm caído muito nesse erro. Autoconfiança, autossuficiência, às vezes por ter um tempo de ministério ou um tempo de experiência, a pessoa acha que ela não precisa aprender mais, né? A pessoa acha que ela já não precisa mais da ajuda dos outros. E isso é um perigo, meu amigo e minha amiga. E Jesus, ele alertou Pedro, né? Porque Jesus estava perto de ser crucificado, né? Jesus ia fazer a última ceia com os discípulos, né? A primeira, né? E a última ceia quando ele esteve entre nós. E ele começou a falar, né? De sua morte. Ele começou a falar que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. E o Pedro, né? Como sempre, ele começou a retrucar com Jesus, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, é o nosso primeiro estudo. Lucas, capítulo 22, versículo 31, começando no 31, né? Eu vou meditar com você no 31, 32 e vou terminar no 33. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31. Diz assim, ó: E disse então o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás tem lhe pedido para peneirar como trigo. Ou seja, o diabo pediu permissão para Jesus para entrar na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha brechas, né? O Pedro, ele não era um discípulo convertido, assim como os outros, todos os outros, né? Aí no versículo 32, e respondeu, né? O Senhor continuou falando, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha só. E tu, quando se converteres, né, fortaleça os teus irmãos. Agora é o versículo chave, o 33. Você acha que o Simão, ele aceitou isso? Você acha que o Simão, ele foi humilde, ele recebeu essa palavra? Negativo. Olha o que ele respondeu no versículo 33. Diz assim, ó: E Simão Pedro respondeu, olha só: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a morte e também para a prisão. Você vê uma coisa, né? Ele nem deu atenção ao que Jesus havia dito para ele. Jesus falou uma palavra de alerta para ele. Falou: Simão, presta atenção. O diabo, ele pediu permissão para entrar na tua vida. Simão, o diabo, ele pediu permissão para te peneirar como trigo. Mas você pensa que o Pedro aceitou? Negativo. Ele falou: Senhor, eu estou pronto. Eu vou com o Senhor para a prisão, vou com o Senhor até a morte. Olha só, ele quis retrucar aquilo que Jesus disse. Por quê? Porque o Pedro, ele tinha um erro chamado autoconfiança, né? É aquela pessoa que não aceita que outros corrijam. É aquela pessoa que acha que
que do jeito dela tá certo, que do jeito dela tá bom, só do jeito dela que funciona. Meu amigo e minha amiga, desperta. Cuidado para você não cometer esse erro, porque esse erro pode derrubar você. A gente, por mais que a gente tenha experiências em determinados assuntos, mas a gente sempre está disposto a aprender. A gente sempre tem que estar disposto a aprender, né? A ser sujeito, né? A aprender coisas novas. Mesmo que a pessoa às vezes não tenha tanta experiência quanto nós, mas Deus pode usá-la para nos ensinar. E às vezes muitas pessoas deixam esse erro tomar conta do coração, a autoconfiança. Me recordo de um general chamado Naamã, né, que ele se recusou, outra pessoa também que tinha autoconfiança, orgulho, né? Ele se recusou a mergulhar no rio Jordão. Aí um dos seus servos virou para ele e falou: meu senhor, mas o profeta Eliseu não está pedindo para o senhor nada demais. É só para o senhor mergulhar 7 vezes lá e pronto. E a Bíblia diz que o Naamã fez isso, né? Agora eu pergunto, está lá em 2 Reis 5, se você quiser ler depois, estudar sobre ele, é 2 Reis 5 em diante. Você vê, né? Já pensou se ele não tivesse obedecido a ordem do profeta? Ele iria morrer do quê? De lepra, porque a lepra na época não tinha cura. Era uma doença de pele que matava as pessoas, não tinha cura. Mas o Naamã, ele obedeceu, ele foi curado. Agora, já pensou se ele falasse? Se ele tivesse se recusado? Não, porque eu sou um general. Quem é você para me ensinar? Você é apenas um soldado meu. Para, eu sou maior do que você. Eu tenho mais experiência do que você. Eu sou seu superior, né? Já pensou se o Naamã fizesse isso? Mas tem gente que faz. Tem pastores que não aceitam que às vezes um obreiro fala algo que venha contrariar aquilo que ele fala. Não na tentativa de querer ser melhor, mas na tentativa de alertar, de corrigir. Tem funcionário, tem patrão que não aceita que seu funcionário fale nada ou queira dar uma dica. O patrão, na arrogância, até fala: mas quem é você para me ensinar? Eu sou seu patrão, você é meu funcionário. É? Tem obreiros que não aceitam que um membro chegue nele e corrija e dá uma dica para ele aprender naquilo. Ou seja, é um erro que muitos de nós cometemos. E devemos tomar cuidado, devemos vigiar e aprender a ser humilde. Lembrado que Jesus, ele nos ensinou, né? É outra lição que nós vamos aprender mais para frente. Falando do Pedro também, que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Para você ver, né? Ele veio para servir. E muitos não entendem isso, porque tem uma posição, acha que não pode, acha que não deve se submeter a quem é menor do que ele, acha que a pessoa que é inferior a ele, né, não tem capacidade de ensiná-lo. Não, meu amigo e minha amiga. Devemos ser humildes. Se Deus quiser usar de alguém que seja menor do que nós para nos ensinar, devemos acatar. Devemos colocar em nossa vida. Por quê? É para o nosso crescimento. Não é para a nossa humilhação, mas é para o nosso crescimento. Tá bom? Então que você possa ficar com essa palavra e meditar. E tomar cuidado com a autoconfiança. Não rejeite quem Deus coloca no seu caminho para te ensinar. Ou muitas das vezes Deus usa, às vezes, quem é menor que você para te corrigir. Não rejeite, mas aceite, porque Deus está usando dessa pessoa e para querer o seu bem. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo alcance você
e até uma próxima oportunidade.